Notamos que o mundo ao nosso redor não é mais o mesmo do que de 10 anos atrás ou 20 anos atrás. E notamos que a sociedade não é mais a mesma, muito menos as cabeças das pessoas. E relações públicas se faz com esses dois últimos elementos, sociedade com as mentes. Isso porque sociedade é onde nós encontramos os públicos, onde estão as pessoas. Senão seria chamada de comunicação social. E as mentes são o campo que nós trabalhamos. Trabalhamos no campo das ideias com as pessoas para convencê-las, persuadi-las, torná-las públicos aliados das empresas. Como nós aprendemos, a diferença entre relações públicas e o marketing é simplesmente também é um elemento que nós lidamos com públicos hostis, relativamente hostis, é claro. E o marketing lida com mercados públicos, se podemos assim chamá-los, amigáveis e já adeptos da organização, da empresa. Mas se isso tudo muda, se nosso ambiente, se nossa ferramenta de trabalho muda, relações públicas, a profissão, a atividade também muda. Fizemos uma pesquisa com dados secundários, tanto em mídias impressas quanto digitais, e também dispusemos de uma entrevista com uma profissional da área, no nosso caso a fantástica Gisele Lorenzetti, e também pesquisamos com mais 11 empresários ou representantes de empresa, pelo menos em posição de gerência. Antes de entender a mudança em relações públicas, é necessário entender o passado das relações públicas, lógico, para termos com que comparar com hoje. Então, a história das relações públicas foi originada como um fenômeno. Criou raízes no mundo e a cada dia mais vem crescendo, se estabilizando, gerando frutos para as organizações. Por isso usamos a analogia, a metáfora da árvore. Então, viemos falar dessa noite sobre as mudanças, falando um pouco da trajetória das relações públicas. Relações públicas, embora existam relatos de imperadores chineses fazendo relações públicas há 5.000 anos, é convencionado por teóricos e pela própria comunidade de relações públicas que surgiu do fim do século XIX para o início do século XX. E o pai de relações públicas, se podemos assim chamá-lo, seria Ivy Lee, um jornalista norte-americano, diga-se de passagem filho de um padre, curiosidade. Um jornalista norte-americano que foi contratado por John D. Rockefeller e transformou a sua imagem de capitalista, um tirano capitalista, em filântropo generoso. Mas o que nos interessa é relações públicas no Brasil, já que o nosso universo de pesquisa foi o Brasil, mais especificamente região metropolitana de São Paulo. Bom, o primeiro relato de um departamento de relações públicas no plano país foi da Light, onde atual AES Eletropaulo, e era um momento em que as empresas necessitavam ser bem vistas pelos seus públicos, e em especial o governo. Daí até a década de 50 não temos nenhum avanço significativo na profissão. Na década de 50 temos o surgimento da Companhia Nacional de Relações Públicas, que foi a primeira, digamos assim, a primeira coalizão, a primeira associação para prestar os serviços de relações públicas especializados nisso, e a BRP, criada com o esforço de 27 estudiosos da área. A profissão é regulamentada em dezembro de 67, para o Brasil se torna o primeiro país do mundo a regulamentar por decreto-lei a profissão de relações públicas. Na década de 70, ditadura militar, o grande interesse da ditadura militar na capacidade, digamos assim, mascaratória das relações públicas, e a criação do CONFEP, Conselho Federal de Relações Públicas, e dos seus CONREPs, Conselhos Regionais de Relações Públicas. Na década de 80, temos a redemocratização do país, um processo doloroso para o país, digamos, relativamente lento. E por isso, quando se necessitava de uma ética e uma transparência no país, a ABERP, a Associação Brasileira das Empresas de Relações Públicas, cria o Código de Ética das Relações Públicas. Na década de 90, queda da União Soviética. Com isso, o avanço do capitalismo e das novas tecnologias. Relações públicas se torna agora o mediador de poder entre as organizações e os seus respectivos públicos, e passa de mera função tática para estratégica. O novo milênio. No novo milênio começam a nascer os novos paradigmas que hoje estão se consolidando, assim também como as novas teorias que hoje também estão se consolidando,
os novos pensamentos e as novas tecnologias, que são fundamentais, claro, porque no campo da comunicação isso facilita muito. Então, falando agora da teoria da comunicação, peço um pouco de paciência para o professor Paulo, e não estamos ligando Grunic às escolas de comunicação e sim os modelos, fazendo um contraponto entre o modelo e as escolas. Por favor, professor. Grunic estabeleceu 4 modelos de fazer relações públicas. Já adianto que 3 deles assimétricos, que é algo curioso na profissão. O primeiro modelo, aquele usado por Ivy Lee, de imprensa e propaganda, seguindo os ensinamentos da escola norte-americana, não se preocupando com o feedback, e usando também a teoria da agulha hipodérmica. Simplesmente você injeta o conteúdo no seu receptor. Temos o segundo modelo, de informação pública, também escola americana, no âmbito de não esperar feedback. Informação pública, simplesmente eu veiculo uma informação em algum veículo de massa e não espero resposta disso. Terceiro modelo. Aí começa a surgir as chamadas duas mãos. O que seriam as mãos? Mão única seria simplesmente a comunicação que vai para o emissor e não é esperado feedback, ou seja, a resposta. Então, a primeira vez, no primeiro modelo, que simplesmente se preocupa com o feedback, com a resposta do seu receptor. E temos a Escola de Chicago, pois ela trabalha com a pesquisa, com o feedback, e a Escola Francesa. A Escola Francesa mais no âmbito, digamos, de persuadir os públicos. Uma técnica, usando técnicas propagandísticas, por exemplo, tem uma McDonald's, que usa o vermelho para despertar a fome e o amarelo na sede. A Escola Francesa pregava a não verbalidade da comunicação. E o quarto e último modelo, e o único simétrico, de duas mãos, como o nome já diz, que no caso visa usar a teoria do último step flow, que seria o quê? O fluxo de duas mãos. Simplesmente as ações da empresa, da organização, são tomadas a partir da resposta da comunicação com seus públicos. Aí temos a Escola de Chicago, por causa da pesquisa e também do feedback, e a Escola Canadense, pelo uso das tecnologias e da mediação dos conflitos. Então, vemos como foi a história de relações públicas. E a maioria da sua história, os 3 modelos foram utilizados. A mão mais assimétrica, a mão que não esperava feedback das relações públicas. Isso mudou ao longo do século. Isso nós vamos abordar mais para frente no trabalho, e também foi alvo de nossa pesquisa, um elemento muito importante da nossa pesquisa, porque isso é sim uma mudança. Pesquisamos em Grunic e um pouco também em Hatch sobre isso. E agora, para esclarecer mais sobre as teorias contemporâneas, os paradigmas vigentes e também os novos paradigmas que estão tomando a frente e prometem ser realmente as bases e a realidade das relações públicas daqui a pouco tempo, vocês de muita luta. Bom, a teoria contemporânea das relações públicas se analisa a profissão. Temos novos elementos, não vistos no século passado, que começam a aparecer em atividade nessa nova década. Grunic definiu 2 paradigmas vigentes e diferentes. O simbólico interpretativo, que visa isolar a empresa dos seus públicos e mascarar as suas ações. E o gerenciamento estratégico, que é totalmente o oposto, que procura aproximar as organizações dos seus públicos e tomar decisões a partir dos seus feedbacks. Esse segundo paradigma é assimétrico e de 2 mãos. Vem tomando o terreno do primeiro, assimétrico, de mão única. Aí a tendência do segundo é tomar o lugar do primeiro. E segundo Grunic, em seus estudos de relações públicas excelentes, é que esse seja usado de uns tempos para cá e assim adiante. Temos também os novos paradigmas que nasceram na década passada e estão acabando de se consolidar nos dias atuais, que são a sustentabilidade, a responsabilidade social, a globalização e as mídias sociais. A sustentabilidade se tornou algo tão importante que foi constatado pela faculdade IBME e foi parar no site do Instituto Ethos que as empresas que estão no Bovespa e usam a estratégia de sustentabilidade, elas ganham um valor na marca da empresa de 19% a mais das outras que não usam. Então, algo vital que se deve constatar nas diretrizes organizacionais das empresas.
manter uma boa relação com os grupos ativistas e cativar os seus públicos. A Philips é uma empresa que também usa a sustentabilidade como tema. Em 25 cidades, elas montaram postos para receber eletrodomésticos para reciclagem. E nisso elas receberam toneladas para fazer o tal uso. Já a responsabilidade social nada mais é do que a organização ser responsável pelos seus atos. A transparência. Pois hoje as empresas são cobradas para serem transparentes, como disse Gisele Lorenzetti na nossa entrevista. E é claro, é um agregador de valores para a marca da empresa. A globalização, que vem desde a queda da União Soviética, deu uma força muito grande devido à expansão das tecnologias do capitalismo. Grandes empresas como Nike e McDonald's são globais. E elas têm que tomar cuidado quando elas criam uma campanha, porque elas têm filiais em outros países. Então elas têm que pesquisar as culturas que vão ser atingidas e não cometer nenhuma gafe e ser totalmente corretas. As mídias sociais são um fenômeno. Transformam rapidamente os receptores em emissores e vice-versa. É uma ferramenta muito eficiente para a comunicação, pois é ágil e atinge praticamente todo o globo. E ainda pode trazer um feedback instantâneo, como a marca Dover, da Unilever, que fez uma campanha no Facebook onde as mulheres podiam bloquear as campanhas que se fizessem a sentir mal com seu próprio peso. Então isso trai a empresa próxima dos seus públicos, mostrando a sua imagem assim do que elas podem passar. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso artigo, que consta a nossa pesquisa sobre o profissional e a profissão no cenário atual, e como os novos paradigmas dos impactos. A nossa maior parte no artigo foi falando sobre as tecnologias e como nós as usamos. Para nos basearmos na entrevista, usamos a entrevista também da nossa profissional Gisele Lorenzetti, diretora da LBBA, uma empresa de comunicação. Agora eu vou falar um pouco também da pesquisa que usamos nesse semestre. Também tem a capa, que a gente usou o azul, como a calma, que mantém a calma, e a percepção. O laranja, a criatividade, que o Relações Públicas precisa, e o sucesso. As palavras que temos no fundo têm a ver com a profissão e a história das relações públicas desde o início até as atualidades. Agora, pesquisa, que foram feitas com 11 pesquisados para o nosso projeto, no qual constou com 10 homens e uma mulher, sendo empresas de pequeno e médio porte. O nosso objetivo era saber se havia comunicação e como era feita, e se eles conheciam um pouquinho da nossa profissão. A nossa conclusão foi que a comunicação era a base de todas, sendo feita básica ou não, e a nossa profissão não era conhecida. Para concluir o nosso trabalho, constatamos que o modo de fazer públicas está diferente, mas a profissão ainda é a mesma. Fazer gestão e a manutenção de relacionamentos entre as organizações públicas e que nós profissionais fazer a gestão e a manutenção de relacionamentos entre as organizações públicas, como disse Gisele Lorenzetti na nossa entrevista. E que nós, profissionais de relações públicas, somos reconhecidos pelo nosso trabalho, porém não pelo nosso nome, e que nós devemos nos adaptar aos novos paradigmas que vêm aparecendo. O nosso grupo tomou liberdade de produzir alguns brindes, no qual toma o tema de sustentabilidade e conta uma pequena história sobre a comunicação. Então nós juntamos o novo paradigma com a comunicação. Muito obrigada, nós somos o grupo número 4 e...